aprenda a respeito de Jesus Cristo ali, porque esse monte mais tarde vem ser o local onde o templo é construído e onde Jesus mais tarde morre na cidade de Jerusalém. Aí está a história. Mas eu queria que vocês olhassem a conexão da prova com a revelação da provisão de Deus. Vá comigo, por favor, agora no segundo texto que você tem marcado, que é o texto em 1 Reis, capítulo 17. E eu queria que vocês notassem um paralelo também importante, por isso eu escolhi essa passagem. Olha o verso muito importante, que é o verso de número 7. O verso de número 7 começa e introduz a história da mesma forma que o verso 1 introduz a história de Abraão. Diz o verso 7, algum tempo depois, o riacho secou-se por causa da chuva. Olhe, por favor, para o projetor para você ver esses dois versículos agora em paralelo. Note que tanto o verso 1 do capítulo 22, como o verso 7 do capítulo 17 de 1 Reis, apresenta duas verdades importantes. Primeiro, passando algum tempo, em paralelo, algum tempo depois, ou seja, no decorrer da vida de Abraão e no decorrer da vida de Elias, veio um momento de necessidade. No caso de Abraão, Deus pôs Abraão à prova. No caso de Elias, o riacho secou-se por causa da chuva, que era uma forma também de Deus colocar Elias à prova. Por favor, igreja, coloque-se no texto bíblico. A Bíblia não foi escrita somente para ser lida, ela foi escrita para ser vivida. Eu sugiro que você poderia colocar embaixo daqueles dois versículos a sua situação. Você poderia colocar o seu nome. No decorrer da sua vida, passando alguns dias, passando um tempo, o Senhor também nos colocará à prova. Passando algum tempo, haverá momentos de escassez por causa de uma situação causada talvez indiretamente por Deus ou diretamente por Ele. Nós poderíamos no verso 7 colocar assim, algum tempo depois, a situação financeira nossa ficou difícil por causa da crise econômica mundial. Nós podíamos falar a respeito de pessoas que estão aqui, e eu sei de pelo menos duas pessoas que estão nessa manhã aqui na igreja, que estão com ordem de deportação para voltar ao Brasil. Pessoas que não querem voltar, pessoas que tinham um processo, pessoas que vieram nesse altar e oraram, e essas pessoas estão com ordem de deportação. E você então poderia colocar o seu nome algum tempo depois, por causa do problema de legalidade nos Estados Unidos, ou o problema da falta de uma revisão nas leis imigratórias. Algumas pessoas são ordenadas a voltar ao seu país de origem, mesmo sem querer. Eu lia um jornal que foi deixado na porta, o jornal brasileiro daqui da área, e na capa do jornal brasileiro daqui da área diz assim: Obama, a esperança dos ilegais. Eu olhei para aquilo e pensei, que ignorância. Primeiro porque um homem não pode ser a esperança de ninguém. Segundo porque a Bíblia diz que a nossa esperança é o Senhor. Não é um presidente, nem para o não crente, Obama pode ser a esperança dos ilegais. Se um presidente pudesse fazer uma lei, o presidente atual já teria feito, pois ele lutou por isso.
Não caia no conto de pessoas ignorantes que não entendem. A esperança não só para ilegais, como para legais, é o Senhor Jesus. É o nosso Deus. Mas entenda que no decorrer da sua vida, no decorrer dos seus dias, não tem ninguém aqui sentado nesses bancos, ouvindo a minha voz através de um meio de comunicação como a internet ou um vídeo, que não vai passar por momento de escassez e de prova na sua vida. Viver nessa terra é ter certeza que virá momentos de prova. E não importa se nós somos mais ricos ou mais pobres, sempre haverá momentos de escassez. Sempre haverá momentos difíceis. Ou na economia mundial, ou na economia nacional, ou na economia individual. A razão que nós estamos falando de milagres é porque nós estamos passando por momentos de provas como igreja e, sem dúvida, alguns como indivíduos. Tantas as duas passagens, tanto uma como outra, apresenta uma necessidade. E na necessidade apresenta uma revelação do Deus Jeová Jireh. A segunda passagem conta a história de Elias, que era um profeta, um dos grandes profetas do Velho Testamento. Ele é introduzido para nós de repente, no capítulo 17, quando havia uma grande idolatria na terra, e o povo adorava o deus Baal, que era o deus da fertilidade, o deus da chuva. Elias é levantado perante o rei Acabe, ele diz: daqui para frente não vai chover, até que eu diga que vai chover. Era uma condenação ao deus Baal. Elias queria mostrar que Baal não é a esperança de ninguém, assim como nenhum homem é a esperança de ninguém, ou nenhum outro Deus. Por causa disso não choveu, e Deus falou para ele: olha, vá para o ribeiro, porque eu ordenei, eu dei a ordem aos corvos para te alimentar. Ele vai para lá, e o corvo, contrário à sua natureza, recebe a ordem de alimentar o profeta. E quando Elias estava lá, comendo do que o corvo trazia e bebendo do riacho, quando passa o tempo, o rio seca e o corvo para de vir. Há um momento de necessidade para Elias, e Deus diz para ele: Elias, se levanta, vá para Sarepta de Sidom, porque eu dei uma ordem a uma viúva para te alimentar. Quando ele chega em Sarepta, ele chega ao poço da cidade, que ficava na praça central. Vinha uma mulher viúva, e ele pede a ela para pegar um pouco d'água para ele, e ela vai então servir ele de água. Enquanto ela está pegando a água no poço, e Elias está distante, ele grita para ela e fala assim: ei, me traz também um pouquinho de pão. E ela de longe ainda, trazendo a água, ela diz assim: vive o Senhor, que eu não tenho pão. Eu vim aqui pegar 2 gravetos, porque eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, vou fazer um pouco de pão para mim e para o meu filho, para a gente comer e morrer. Uma mulher sem esperança, uma mulher passando por um momento de necessidade. Elias diz assim para ela: mulher, vai para casa e faz exatamente isso que você falou, mas faz o seguinte, faz primeiro para mim um bolo, para que eu possa comer, e depois você vai fazer também o pão que você falou, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha nem azeite, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Essa mulher crê na palavra do profeta, vai lá e não falta farinha e não falta azeite. Deus se revela como Deus da provisão. 2 histórias, 2 realidades, um só Deus. A história de Abraão, a história de Elias, a história de Isaac, a história da mulher, é a nossa história, gente. Passado alguns dias, algum tempo depois, eu e você, assim